Há uma velha máxima que diz que um dia o caçador é caçado. Passaste a vida inteira a entrevistar pessoas, hoje vais ser entrevistado. É verdade, Fábio. É verdade. Muito bem-vindo. Muito A obrigado. saúde, Graças a Deus. graças a Deus. Tudo bem. Pois, uma viagem à ancestralidade, ao lugar de origem. Estamos a falar do Riche Lovecar, mas acima de tudo estamos a falar de Taninga, a sua base central, sua, dos Moianas e tantas outras famílias nesse lugar. Na verdade, este livro, o que acaba por representar para ti, do ponto de vista de reencontro com as tuas origens e com as origens dos Moianas? Obrigado mais uma vez, Bam. De facto, As Lágrimas de Riche Lovecan, que é, portanto, a minha estreia literária, há de ser um reencontro com as nossas raízes, as nossas tradições orais. Nós crescemos numa família em que a oralidade, a transmissão de valores, conhecimento sempre foi a base dos Mincaringanas, e envolvidos esses anos todos e hoje que já nos afirmamos como pessoas, não é? Decidimos regressar à nossa base e recriar as várias histórias que, portanto, fizeram a nossa meninice, trazê-las numa abordagem narrativa que seja mais engajante e que convide, portanto, as pessoas a visitarem a nossa localidade e a beberem as histórias da nossa origem. Pois. Quem abre o livro aqui recebe, obviamente, uma introdução, um preâmbulo sobre as origens de Taninga, que nasceu do sopro de uma entidade ancestral, uma Uluana, como cantou a Zimbo, e foi a trilha desta entrada aqui toda. Mas se tivéssemos que falar de Taninga nesse exercício até de que a Zé acaba por assumir de ser o embaixador de Taninga, escrever sobre Taninga, oficializar essa história, há algum registro, na verdade, das nossas comunidades e dos nossos lugares. Se tivéssemos que falar de Taninga aqui, contextualização é necessária para que se compreenda Taninga do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da sua cultura e da sua gente. Bom, Taninga é uma localidade do regulado Timana, no norte da província de Maputo. Até um passado recente era possível atravessar Taninga e não identificar, mas hoje já não temos como passar. Passava despercebido. Exatamente. Era possível estar nesse território e não saber hoje, que é Taninga. A transformação que Taninga ganhou nos últimos 10, 15 anos é abismal. Era necessário situar entre as Palmeiras e 3 de Fevereiro para chegarmos ou identificarmos Taninga. Hoje, Taninga, só os conhecedores podiam saber. Conhecedores, de facto, quando as árvores falavam. Né? Exatamente. Quando as árvores... E indicavam o caminho. Aqui, as árvores, de facto, falavam porque existia uma árvore de Tintsiva, justamente na entrada da nossa localidade, de tal forma que o espaço foi dado o nome de Marianziva. Ok, assim era uma senhora. Marianziva, exatamente. É assim que se identificava Taninga. Vamos parar em Marianziva, quando na verdade é mais do que Marianziva. Não era uma árvore, não era uma árvore. É uma localidade com vida, é uma localidade com histórias. A ter percebido quando fazíamos o prefaciador do livro fazia um introito sobre Taninga, há de ter construído aqui um cenário que traz uma história longitudinal. Bastante. Portanto, que vem já da província de Manica, veja só. Vem de muito longe. Vem de muito longe e depois constrói. Portanto, esta nossa localidade, que hoje é uma referência, um concerto, portanto, pelo menos ao nível da província de Maputo. Exato. Aliás, Salomão Moiana, quem assina o prefácio, que ontem na cerimônia de lançamento do livro, a Zé fez questão de dizer que é a autoridade legítima
de falar de Taninga, né? Exatamente. O Salomão Moyana, de facto, é a autoridade competente de Taninga. E nós dizíamos que regressar a Taninga depois da guerra e esquecer os espectros da guerra e construir, portanto, uma região é de facto a simbologia do Salomão. Do Salomão e dos seus irmãos, todos fizeram um esforço para tal. Taninga passou a ser um lugar em que políticos, músicos, estadistas, dirigentes e todas as pessoas, portanto, passaram a frequentar, e há um todo processo que vai consolidar a história daquela área e que tornou esta amabilidade. O Salomão Moyana sempre veio, ou sempre esteve em Maputo, e fez Maputo-Taninga todos os dias, até tornar esta distância ínfima. Hoje é extremamente reduzido ir a Taninga. Eu posso sair agora do mercado criativo para ir a Taninga, e ir jantar lá. Já não é distante. Já não é distante. Já não é distante. A distância foi, portanto, reduzida com o desenvolvimento que foi possível. E por ir constantemente também, exatamente, né? E foi possível emprestar e ir constantemente a Taninga. Nós fomos buscar um auluá nesta figura mítica que, inclusive, o nosso cancioneiro, o Azimbo, né? Sim, interpretou, né? Faz a interpretação para, portanto, dar vida a um momento de chamamento que, portanto, é emprestado a um jovem pela sua avó, Mamadzala, não é? E empresta um chamamento ao Mapelele, um jovem órfão que não se conhece os pais, mas tem a missão, portanto, de resgatar a memória, os valores, de salvar o Taninga dos horrores indizíveis que, portanto, eram vividos naquela aldeia. Ninguém tinha respostas, a resposta estava em Mamadzala, esta figura recriada, que, portanto, ela há de estar em duas facetas ou três no imaginário do autor, para, portanto, trazer esta abordagem narrativa que vai, portanto, contar as histórias desta localidade e de seus povos. Pois, essas histórias todas te foram contadas, né? Pela tua idade. Nasceu em 1985, é um senhor de 40 anos de idade. Celebra amanhã. Celebra amanhã, 40 anos de idade, tem filhos, já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore. Agora felizmente, já plantei uma árvore. Já toco guitarra, toco piano. Este ano tive o meu filho mais novo, o Marvin, mas tenho o Hendrik, tenho a Luara. Portanto, assim. E lançou um livro, não é? E já completar um ciclo. Este rebento para completar o ciclo. Mas, sabe, Bam, eu nunca pensei em escrever um livro. Ok. O Bamo conhece muito bem, cruzamos em várias lides culturais e travamos grandes embates. E quero lhe parabenizar, portanto, pelo seu programa Mercado Criativo. É um programa com um excelente conteúdo e muita qualidade. Estás a dar continuidade ao exercício de cidadania profissional em termos culturais, algo que no nosso cenário, pelo menos na nossa praça, é extremamente reduzido. Está de parabéns também à televisão de Moçambique por afirmar e promover este tipo de iniciativa que infelizmente vão se tornando incipientes, quando já tínhamos encontrado um mosaico em termos de comunicação social, de afirmação e promoção das artes e cultura, que entrava para um processo de consolidação. E isto já desacelera. Mas eu estava a fazer esta ponte para dizer que eu sempre escrevi tudo.
Sociedade, política, economia, cultura. A minha especialidade sempre foi cultura, sempre gostei de escrever ensaios, portanto, algum ensaio, alguma sobre música. E tens uma grande paixão pela música. Exato, eu tenho uma paixão pela música africana, pelo jazz, pela nossa marabente. E nunca pensei que pudesse escrever um livro. Mas é curioso que o conjunto de histórias que compõem o livro As Lágrimas do Richo Lovekhan já estavam lá inscritas ao longo do tempo e sempre partilhei com os meus amigos, com os meus parentes, portanto, estas vivências, e sempre havia aquela questão, mas não sai um livro, essas histórias. Nós temos um grupo de família em que as minhas primas mais velhas, a Mana Flávia, sobretudo, sempre dizia, essa história é de facto, estou a identificar este personagem, passava lá em casa, na nossa mocidade, e eu comecei a sentir, olha, se eu estou a ter este encorajamento, que estou a conseguir engajar e fazer reviver essas histórias, por que não sistematizar, portanto, este conjunto de narrativas? Valorizar essas histórias. Exatamente, né? Valorizar. E tive a feliz coincidência de encontrar o Cremildo Baúl, o editor, né? O editor da obra. E eu disse, olha, Cremildo, receba estes textos e veja lá o que é que sai. Para mim é um romance, num conceito de sentido lato, não é? É romance. E o Baúl disse, não, isto ainda não é um romance. Os editores são muito chatos. Os editores são chatos, é o que eu digo. Os editores. É o que eu digo. Nunca tive um editor que era romântico. Não, ali não há exatamente. Lembro-me da altura em que sempre gritávamos para o Lourenço Josias, tem um cavastor para contar aqui. Uma história de capa. Exatamente. Esteve lá no lançamento, não é? Lourenço Josias, grande editor do jornal Magazine Independente, a quem quero também aproveitar. Um grande mestre, um decano, geração Salomão Moiano. Exatamente. E era aquilo, o cavastor virava nada. Até podia ser excluído, não entrar. Exatamente. Portanto, era supostamente um romance? Era supostamente um romance, que depois tornou-se conto e até chegou a microconto. Eu disse assim para o editor, mas microconto não estarás a me reduzir. Mas felizmente não, tivemos este parto, esta obra que de fácil leitura, acessível, considerando também o nosso cenário de literacia, né? O nosso contexto de acesso à leitura, da prática, o hábito de leitura. Acho que é um livro muito flexível e acessível para todos. Estamos a falar de 103 páginas num dia. 103 páginas. É possível ler horas, é uma questão uma de horas. Tarde. Uma tarde. É possível. Exatamente. Se fizer Maputo Taninga, chega lá com todo o manancial já explicado. Pois, Salomão Moiano é um grande contador de histórias e foi muito interessante ouvi-lo a falar na posição de um pai que vê o seu filho a lançar um livro. Foi muito interessante isto. E nesse conjunto de histórias foi no mais profundo lugar da origem de Taninga e da sua gente. Quando revisita essa ligação com Gungunhana e a referência à terra dos generais a partir de outras experiências que narrou durante a cerimônia de lançamento deste livro. Mas, acima de tudo, a busca pela sobrevivência dessa comunidade que tem uma história que dista de há muitos anos, não é? E essa história precisa de ser conhecida, reconhecida e prestigiada. E é interessante que, do ponto de vista técnico, a Azael Moiana, pelo jornalismo, mas também pela viagem, por gostar de fazer ensaios, cruza essas duas disciplinas, a viagem literária, mas também o rigor técnico.
de documentar, de registar e, de certo modo, de deixar alguns indicadores cronológicos que nos podem conduzir a essa história. Como é que foi esse exercício do ponto de vista de construção da narrativa? O rigor no tratamento, a escuta atenta, que é muito importante para o trabalho até profissional que fazes. Como é que foi essa jornada toda de conciliar a busca pelos fatos, a escuta atenta, mas também querer nos oferecer uma viagem, construir uma imagem com a ficção? Fale-me deste casamento técnico e até criativo para que chegássemos a este livro. Pois é, vamos. Olha, a família Moiana, por ter esta veia dos guerrilheiros de Ngungunyan, Dos generais. Yeah. Nós sempre fomos pessoas de convicção forte, muito forte. Yeah. E sempre acreditamos naquilo que desenhamos enquanto projeto. Valores, princípios. Valores e princípios, e sempre fomos educados assim. Veja que a nossa família é maioritariamente composta por professores, não é? Então, este exercício de ensinar e transmitir, portanto, conhecimento e informação sempre esteve ao de cima. A questão que o BAM me coloca, como é que eu faço esta triangulação, não é, de conteúdos e da técnica, da técnica, foi, na verdade, a intenção de falar de Taninga através do rio Slovecan, que é um rio que banha, portanto, a nossa localidade, mas sem descurar as suas vivências, as suas práticas, os seus hábitos e costumes. Se me perguntar se foi intencional, difícil ou técnico, bom, eu gosto de contar histórias e o meu exercício foi este, nas lágrimas do rio Slovecan. Contar histórias de fácil trato, trazer aquilo que sempre foi o hábito e o costume das populações ou da comunidade de Taninga, e trazer ao de cima. Trazer aqueles nomes que nós ouvimos na meninice, as brincadeiras, Mapalele, Mundau, Mamadzala. São nomes e figuras que cresceram, ou melhor, crescemos a imaginá-los, né? Não só alguns personagens que estão neste livro, não só imaginamos como os conhecemos. É porque, felizmente, a nossa casa sempre foi um espaço que acolhia ou que acolhe toda a comunidade. Um centro cultural. É um centro cultural, de facto, e sempre que viesse ou sempre que vem lá alguém, há uma história associada a ele. Aí nós falamos da bicicleta do Slovaniano, por exemplo. Eu senti esta bicicleta de um professor que frequentava a nossa casa, uma bicicleta 28 de outrora, aquele do um Mlelenjano, é isso? Um Mlelenjano extremamente pesado. E éramos atrevidos, queríamos andar de Mlelenjano, mas os nossos pés... Era preciso muita força. Era preciso muita força. Então, trazer a história da bicicleta de Slovaniano, que se Slovaniano não estivesse, aquela bicicleta não ou o saía. tambor de Mamadzala. Ou o tambor de Mamadzala, que sempre esteve ali posicionado na entrada da palhota lá de casa. E eu, porque gostar de música, queria tocar, mas fazer não uma percussão podia tocar. Então, este todo folclore foi que, portanto, foi inspirando-me, foi, portanto, fazendo com que pudéssemos construir estas lágrimas. Estas lágrimas do rio Slovecan. Muito obrigado pela presença, Zayal. Boas leituras. Em 30 segundos, o que eu não te perguntei, gostavas de dizer às pessoas. A quem dedicas este livro? Para facilitar-te a vida. Este livro eu dedico aos meus filhos, mas é uma homenagem aos meus pais, que infelizmente já não os tenho em vida, mas porque
foi neles que tive a autorização Yeah, para contar essas histórias. Para que não seja esquecido dessa história. Para que não seja esquecido, eu, portanto, prestigio a eles, dedico aos meus filhos e, a partir dos meus filhos, a extensão de toda a mocidade e juventude desta bela pérola do Índico. Leiam As Lágrimas do Risto Lovecano, leiam livros, escrevam poemas, escrevam qualquer coisa, mas escrevam Moçambique. Obrigado. Muito obrigado, Aziel Miranda. Muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado também aos nossos telespectadores. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Somos o Mercado Criativo. Nós levamos cultura muito a sério. Até para a semana.